Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vinda. Escrita humanizada. Ê, coisa boa, hein? Chega desse negócio de escrita robótica. Nossa Senhora, aquelas coisas que a gente olha e fala assim: meu Deus, nem parece que fui eu que escrevi, né? Quem aqui já teve esse problema? Você lê e tal, até legalzinho que o chat GPT entrega, mas você fala assim, cara, não sou eu, tem nada a ver comigo, né? Então, nesse encontro, você vai aprender a fazer com que a IA escreva como você. Inclusive, ela escreva de um jeito que você fale assim, cara, não é que eu penso isso mesmo, mas eu nunca consegui explicar de uma maneira tão boa como ela explicou. Isso daqui é algo muito, muito profissional, né? Mas, antes de eu iniciar aqui o nosso conteúdo, eu preciso render uma homenagem especial. Primeiro, uma primeira homenagem. Salva de palmas, gente, salva de palmas ao CNPq, que liberou o uso de inteligência artificial exatamente do jeito que eu falo aqui há 4 anos, né? Parece até que eu que escrevi a norma. Não estou falando que fui eu, mas até parece que fui eu que escrevi a norma. Porque a norma fala 100% do que eu falo aqui há 4 anos. Então, primeira homenagem do dia, bate palma, meu povo. Ó, o CNPq acabou com o terrorismo aí de certas universidades. Mas vamos continuar batendo palma aqui, mais uma homenagem, né? Ó, vocês estão mandando palma, muito bem. Estão mandando aqui os emojis, gostei. Mais uma homenagem aqui, vamos lá. Prepare suas palmas, hein? Prepare suas palmas, isso daí dá muito trabalho. Ao MEC, que liberou o uso da inteligência artificial. Não sei se você sabe, mas o CNPq é vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia. E o MEC, que regula todo mundo acadêmico, inclusive mestrados e doutorados, por meio da CAPES, falou assim, ó, pode usar. Então, feitas essas homenagens, vamos embora para cima. Inclusive o MEC, como é que pode, né? Aprovou o uso de IA do jeito que eu falo aqui, né? Como é que pode? Ai, ai, nada como beber na fonte, né? Então vamos lá, vamos desmistificar aqui o uso de IA, galera. Vamos começar por aqui. É o seguinte: é pacificado que pode usar IA no Brasil. Não é um talvez mais. Não é, ai, mas será que pode? Será que não pode? Será que é desse jeito? Será que é daquele jeito? Não tem mais isso. Ninguém pode abrir a boca, presta atenção, mestrando, doutorando, ninguém pode abrir a boca para falar um ai do fato de você ter usado inteligência artificial. Acabou, inclusive, esse negócio de software anti-plágio, essas viagens, sabe? Acabou, gente. Acabou. Ok? Por quê? Porque as maiores instituições brasileiras já autorizam o uso de IA. Agora, a IA vai fazer o trabalho para você? O que você acha? Não. Não é porque está liberado que é bagunça. Você precisa saber o que de fato funciona e o que de fato está permitido. E parar, eu falo isso há anos, né? Mas vamos lá. Para de seguir diquinha de Instagram, gente, que não tá dentro do negócio. Entendeu? Então, ó, a IA não vai fazer o trabalho para você, não pode fazer, não é isso que está liberado, né? Ah, vou copiar e colar. Não é isso que está liberado, né? E honestamente, você contar que a banca não vai perceber é muita ingenuidade da sua parte, tá? Eu faço muitos treinamentos para orientadores de mestrado e doutorado. Eu ensino eles a identificarem um texto, copiar e colar de olho. Não precisa de software antiplástico, até porque todos os softwares antiplásticos são uma porcaria. Turnitin, Copylix, Originality, Smoothing, nenhum presta. Então, nada como o olho humano. Com o olho humano você repara e eu vou te mostrar aqui como que eu treino. Quer saber como é que eu treino? Cara, esse mapa mental não devia ter prometido, não. Ele é muito rico, né? Enfim, quer saber como é que eu treino? Eu vou te explicar aqui, os orientadores de mestrado e doutorado. E hoje, se o cara já passou por algum treinamento meu, ele sabe em 2 segundos se alguém fez o copia e cola, né? Também não adianta achar que prompts de internet facilitam a vida, que não facilitam. Quem aqui já caiu nisso daí?
Ah, recebi aqui um prompt na internet de um guruzinho. Tem uns aí que, cara, nunca nem escreveu a própria tese e querem te explicar como escrever a tua. Aí o cara chega e fala: Não, usa o meu prompt. Usa o meu prompt aqui. Né? Por que que o prompt de internet não funciona? Porque ele não é para IA que você utiliza. Às vezes o cara gerou no chat GPT e você está usando o Gemini. Não vai dar certo. É igual português do Brasil e português de Portugal. É tudo português? É, mas é diferente. Também não é no tempo que você utiliza. Tem gente que quer usar prompt genérico de internet, mas ele foi feito no ChatGPT 4o. Você está usando o ChatGPT 5.4. Já não é igual. É igual o português do Brasil no século XV e português do Brasil no século XXI. É tudo português do Brasil, mas é diferente. E para o objetivo que você tem. Eu não sei se você já conhece o que é um prompt alfaiate. Deixa eu te mostrar aqui no Acadêmico 24 Horas. Aliás, calma aí, meu povo. Quem é que entrou no Acadêmico 24 Horas hoje? Guru Mac. Você tem um novo robô no Acadêmico 24 Horas, aqui em concursos e seleções, ó. Guru Mac. Ele é treinado nas novas regras do Ministério da Educação. Ele se junta ao nosso triunvirato, né? Nós temos o robô Guru CNPq, que está aqui, e nós temos também o Guru CAPES. Ou seja, qual é a única IA do mundo treinada 100% nas regras de uso de IA brasileiras? Acadêmico 24 horas. Vamos lá. Isso daqui é um prompt alfaiate. Ó. A gente está aqui no engenheiro de prompt e eu queria que você colocasse aqui até sobre o que que é a sua tese e tal, para a gente fazer algumas simulações aqui ao vivo. Eu quero te mostrar, olha só. Minha tese de doutorado é sobre o uso público em unidade de conservação e quero trazer mais elementos de persuasão para ela. Preciso de um relatório de inovação para minha tese para que eu possa tomar as decisões de tema, promessa e pesquisa. Esse relatório precisa me ajudar a identificar uma abordagem, a identificar a abordagem que converge e diverge sobre lacunas da literatura. Elabore um prompt completo que, para a geração de relatório de inovação teórica, metodológica e empírica, se aplicado no robô escrita acadêmica do Acadêmico 24 Horas. O que que você aprende aqui, por aí na internet com quem nunca criou uma IA? Que isso daqui é um prompt. Não. Isso daqui é um prompt lá em 2020, lá em 2023. Isso daqui hoje é desejo. Se você nunca viu um prompt alfaiate, muito prazer. Prompt alfaiate. Olha o tamanho desse prompt. Olha o tamanho desse prompt. Só que ele não é um prompt genérico que eu só coloco o meu nome, o meu título. Isso daqui é um prompt desenhado para o que eu quero e o que eu preciso. Tá vendo? Olha só. Relatório de inovação tese de doutorado. Muito top, né? Tá vendo, gente? Então, hoje você tem na internet pessoas te dando prompts genéricos que não funcionam, ou pessoas na internet que querem que você pare a sua vida para aprender a criar um prompt como esse. Você não precisa parar a sua vida. É só você usar o engenheiro de prompt do Academia 24 horas. Então, hoje, se você confia em prompt de internet, se você é aquela pessoa que fica, Felipe, me manda um prompt, me manda um prompt. Os meus posts que mais geram engajamento é print de prompt. O cara fica lá, não, Felipe, manda um prompt aí, me manda um prompt. Cara, gera os seus prompts em 1 segundo no Academia 24 horas. Vai produzir muito melhor resultado. E uma outra coisa que eu preciso te dizer, e essa coisa agora com CNPq e MEC autorizando, resolveu o problema. Não, o software antiplágio de IA, nenhum presta. E te digo mais, isso daí eu faço nos meus treinamentos de orientador, tá, gente? Presta atenção aqui que eu vou te falar um negócio. Estou falando agora como advogado para você, tá? Plágio é um crime previsto no Código Penal e significa violação de direito autoral. Não dispersa, gente. Presta atenção aqui no que eu vou te falar, tá? Inclusive na nossa mentoria, eu vou te proteger pessoalmente em relação a isso. Então, plágio é um crime que se coaduna com a violação de direito autoral. Eu não posso cometer crime de plágio contra uma IA. Isso se chama de crime impossível. Porque eu não tenho como cometer um crime contra o Acadêmico 24 Horas, contra o Gemini. Não existe isso. Entendeu? Ah, mas é por analogia, por analogia. Não, não existe analogia.
a gente vive numa democracia, né? Geralmente, a analogia para condenar é coisa de ditadura. Então, o direito penal proíbe analogia se for para prejudicar o réu. Inclusive, quem te acusa de crime de plágio de IA, se a pessoa saiu da boca dela plágio de IA, ela que está cometendo um crime. Ou é calúnia ou é difamação. E, gente, mais uma coisa. Você não é obrigado a produzir prova contra si mesmo. O cara chega e fala: não, você tem que passar no Turnitin. Essa prova é nula, porque você está produzindo essa prova mediante coação moral irresistível. Essa prova é nula, sabe? É igual grampear o telefone de alguém, escutar, e eu querer usar num processo judicial, não posso, porque é nula essa prova. E todos os softwares de plágio são péssimos, né? Não preciso nem ir muito longe. Se você pegar aqui, ó, essa notícia, eu não vou muito longe não, gente. Declaração de Independência dos Estados Unidos deu 99% de plágio de IA, gente. Eu não sei se vocês viram, Getúlio Vargas, Tom Jobim caíram no software anti-plágio de IA. Tá aqui, ó. Aqui, olha os índices. 99%, fala sério. Carlos Drummond de Andrade. Então, hoje, você não tem nada a temer em relação ao uso de IA. Porque você está 100% protegido. É bagunça? Não. Você vai aprender agora o que que você vai fazer. Como que a banca identifica um texto de IA? Vocês querem ver o que que eu falo para as bancas? Teste de farmácia para identificar se um texto é copia e cola de IA. Não precisa de software antiplágio, ok? Olha só, teste de farmácia, gente. Primeiro, travessões excessivos, tá? Aí tem sempre um que fala assim: ai, Felipe, mas eu sempre escrevi com travessão. E agora eu não posso escrever com travessão, porque vão pensar que eu usei a IA. Você não conhece alguém assim? Oh, meu Deus! Mentiroso. Por quê? Vamos lá, gente, preste atenção. Os modelos de IA usam o travessão para dar esse tom formal. Preste atenção, estão vendo aqui os dois travessões? Deixa eu dar um zoom aqui. Estão vendo? Me digam, esse daqui é um, esse daqui é o dois. Qual travessão as IAs usam? Fala para mim. Um ou dois? Coloca aqui no chat. Eu já vou deixar o link também da nossa mentoria, hein? Aproveita que você vai colocar aqui no chat aí, clica logo na mentoria e entra ao vivo, gente. Você já é comprometido. A gente está aqui com 147 pessoas, cara. É 147 pessoas. Vocês são comprometidos. Entra logo na mentoria. Hoje eu não vou gastar tempo convidando para a mentoria, não. Já entra. Comprometimento você tem. Vamos lá, ó. 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2. 2. É isso. Gente, o que a IA gera é esse. Agora, olha para o teu teclado aí, meu amigo. Olha a diferença que faz você ser treinado por um criador de IA, né? E que é professor de mestrado e doutorado. Olha para o seu teclado e me diz, qual é o travessão mais fácil de clicar? É o travessão um ou o travessão 2? Qual é o travessão mais fácil de clicar? Um ou 2? Olha aí no teu teclado. Qual é o que dá menos trabalho para clicar? Um ou dois? Dois, um. Bom, você já notou, né? Então, se alguém vem, oh, meu Deus, a minha tese está com travessão, mas o travessão é meu. Aí eu chego, aí vou olhar a tese do sujeito lá. 20 primeiras páginas, só tem o travessão 2. Ele foi feito por. Ele foi copia e cola de IA ou não? Humanamente. É impossível de eu escrever 20 travessões aqui do mesmo jeito. O meu toque, e olha que eu tenho uns traços de toque, hein? Meu toque tem que ser muito hardcore para eu 20 vezes colocar o travessão mais difícil de clicar. Faz sentido isso? Bota aqui no chat. Cadê? Faz sentido? Estamos remando junto? Falei que eu ia honrar a sua presença hoje. Show? Beleza. Então já aprendemos aqui algo. Vai querer
e fazer escrita humanizada com IA genérica, você vai se arrebentar. O que que é IA genérica? IA que não é treinada para acadêmico. ChatGPT, Gemini, Copilot, DeepSeek, Claude, Perplexity, por aí vai. Que é o conto que falam aí na internet. E tem uns que falam ainda assim. Não, você gera no ChatGPT, depois você leva para o consenso, depois você leva para o Elicit, depois você leva para não sei o quê, e depois você vende teu carro para comprar todas essas IAs que estão te falando para usar aí. Usa só uma, cada 24 horas. Acabou. Vamos lá. Parágrafos com o mesmo ritmo. Uma estrutura mecânica com tamanho igual nos parágrafos. Assim, tudo igualzinho. Nenhum humano escreve todos os parágrafos com 5 linhas. Tem variação, gente. Olha aqui, ó. Vamos pegar aqui um exemplo do robô escrita acadêmica, aqui no Acadêmico 24 Horas, que é o nosso robô mais usado. Lembra daquele prompt que eu te falei? Aqui, ó. Eu colei o prompt aqui e ele gerou o relatório para mim. Olha só isso. Vamos pegar aqui, tá? Olha só, tem parágrafo que é maior, tem parágrafo que é menor, tem parágrafo que está no meio termo. Por quê? Porque um humano escreve assim. Os modelos de linguagem genéricos, ChatGPT e amigos, eles são uma espécie de forma de bolo. Então, eles não conseguem mimetizar a linguagem humana, entendeu? E aí você acha que está abalando, mas não está. Outra coisa, excesso de citação indireta. A pessoa apresenta uma tese de 100 páginas e não tem uma citação com autoria, ano e página, entendeu? Linguagem genérica, falta de especificidade. Diversos autores. Que autores? Né? As tendências mundiais apontam. Que tendências? Por quê? Presta atenção numa coisa, deixa eu parar de compartilhar aqui. Você que insiste em usar GPT, Gemini, etc., essas IAs genéricas para sua tese, para sua dissertação, elas precisam liberar dopamina no teu cérebro. Presta atenção nisso. Então, como é que ela libera dopamina? Ela tem que te entregar a informação o mais rápido possível, porque isso libera dopamina. Só que pensa comigo, se eu peço para Lilian, Lilian, eu peço para você me explicar alguma coisa. Só que eu dou assim, ó. Lilian, me explica isso daqui, mas tem que ser agora. Agora, pega a segunda coisa. Eu chego e falo assim, Lilian, me explica sobre isso, mas eu vou te deixar um tempo aí pensando, aí você me fala daqui a pouco. Diz para mim, Lilian, qual é a resposta que você acredita que vai ser a melhor? A que eu te disse para pensar rápido ou a que eu te disse para você refletir e elaborar? Então, as IAs genéricas são setadas para a primeira opção. E aí, quando elas são setadas para a primeira opção, elas tendem a errar mais, a falar mais besteira, a alucinar. E você não precisa acreditar em mim. Você pode. Aqui, qual é o lema da nossa aula aqui, gente? Sempre. Quem está chegando agora já vai saber o tema da nossa, o lema da nossa aula. Aqui a gente mata a cobra aí, mostra a cobra morta. Quem é que já leu esse artigo aqui do ChatGPT? Não é artigo que o Felipe falou, não, não. O Felipe quer vender a mentoria dele. Eu não preciso, já tem muita gente na minha mentoria. E vai entrar mais um monte aqui agora. Olha esse artigo aqui. Por que os modelos de linguagem alucinam? Assinado pela equipe da OpenAI, dona do ChatGPT. Ó, artigo de ontem, tá? Cientificamente foi ontem. Então tá aqui. Eles te dizem exatamente a explicação que eu estou te dando. Ó, com gráfico, com equação matemática. É só você ler. Aí depois que você lê, você vai falar assim: realmente não dá para escrever uma tese, uma dissertação com ChatGPT, não. E tem gente que ainda quer escrever com gratuito, pior ainda. Tá claro? Então, gente, essa falta de especificidade vem da própria natureza das IAs genéricas. Citações inventadas, eu nem vou gastar tempo com isso, né? Mas o índice de citações inventadas de IA genéricas é absurdo, né? É absurdo. E fora as citações não acadêmicas, né? Aqui, citação até de Wikipedia, gente.
Olha aqui esse relatório. Teve algum Wikipedia aqui, ó? Só citação científica. Agora, se você vai para. Tá vendo? É escrita humanizada. Você está numa aula de escrita humanizada e você quer usar um negócio que não é humanizado, complica, né? Olha só essa pesquisa sobre. Isso daqui é sobre citações não acadêmicas. ChatGPT, pesquisa com 10 milhões de citações, tá? Não é com 3 não. Metade é Wikipedia. Aí você quer escrever uma dissertação, uma tese, baseando-se em metade da informação vem do Wikipedia. Aí você quer mandar para 5 doutores hiper expert nas suas áreas e você quer ser aprovado com essa tese. Gemini, e olha que o Gemini é dono tanto melhor, Google. O Google é dono tanto do Gemini quanto do notebook LM. Galera fica, né? Oh, notebook LM faz podcast. Olha aí. 21% Reddit, 14% Quora. O que que são isso? Fórum de discussão. Qualquer um bota qualquer coisa, até que a Terra é plana. 18% YouTube, 13% LinkedIn. Cadê as diferenças acadêmicas? E, cara, o Google, eu acho imperdoável, porque ele é dono do Google Scholar. E ele não coloca o Google Scholar aqui. É surreal isso. E o Perplexity, que morreu, tá? Isso daqui é de antes da morte do Perplexity. Já não era bom. 46% Reddit, 13% YouTube. Qualquer um bota qualquer coisa. Bom, o Perplexity, eu não sei se você sabe, mas do ponto de vista de qualidade, ele morreu há 2 meses. Morreu. Se você usa Perplexity e se você entrar agora no Perplexity, você vai ver que ele, assim, o nível dele é igual ao ChatGPT gratuito hoje, tá? Então, citação não acadêmica. Tá vendo como eu sei identificar uma escrita robótica, não humanizada, sem precisar de software anti-plágio? Conectivos repetidos. Além disso, portanto, nesse sentido. Além disso, portanto, nesse sentido. Até rima. Toda hora. Toda hora. E a falta de análise própria é quando a IA apresenta uma síntese e não uma crítica. Deixa eu tentar te explicar isso. Presta atenção aqui. A IA, ela é muito descritiva, a IA genérica. Ela vai te apresentar algo, ela não vai fazer uma crítica sobre esse algo. E a tese, ela precisa ir num nível mais profundo do que a descrição. Eu não sei se vocês já ouviram falar, isso daí a galera de educação estuda muito bem, né? E sabe muito melhor do que eu, obviamente, da pirâmide de Maslow, né? Da questão das necessidades e competências. Descrição é um nível, outra coisa sou eu analisar criticamente. É um nível mais profundo. E as IAs genéricas não conseguem fazer isso, tá? Felipe, beleza, entendi. Como que eu escrevo de forma não robotizada? Como que eu escrevo de forma não robotizada? Bom, a primeira resposta está aqui, né? É você não cometer esses erros. Então, começa não cometendo esses erros. Mas vamos lá. Primeiro, a gente precisa de variação sintática. Ao invés de ter parágrafos e frases do mesmo tamanho, do mesmo ritmo, alternar parágrafos e frases curta, longa, criando um ritmo mais natural, né? Alterar as estruturas frasais. Então, esse dinamismo que a escrita humana traz. Outra coisa, exemplificação contextualizada. E importa, tá? Essa junção desses termos. Presta atenção aqui. Diversos autores discutem o tema. Isso daí é a citação genérica. Agora, Freire, 1996, página 21, defende que a educação libertadora parte do diálogo. Então, ao invés de eu fazer uma afirmação genérica, eu mato a cobra e mostro a cobra morta. Termos técnicos corretos, ó. Por exemplo, pregava com vocabulário genérico, aquela coisa abstrata, né? A gente sabe, por exemplo, eu trabalho com judicialização da saúde, tem uma diferença enorme se você usar o termo fármaco, o termo remédio e o termo medicamento. E geralmente o ChatGPT fica entregando medicamento, o efeito é diferente de remédio ou de fármaco. Então, empregar o vocabulário específico da área. Outra coisa, marcas de estilo próprias.
você tem que, ou você treina uma IA que é treinada para mundo acadêmico, tipo o Acadêmico 24 horas, para ele aprender a escrever como você, ou você vai ter que inserir metáforas, analogias que você criou, ok? Geralmente a galera que é do Acadêmico 24 horas, eles usam esse robô aqui, ó, Meu Expert. Se você sobe textos seus, dois, três textos seus, por exemplo, e você pede para ele identificar o seu padrão de escrita, seus caguetes, o modo como você atua, o modo como você escreve, ele já começa a escrever como você, tá? E aí ele começa a fazer metáforas e analogias do jeito que você faz. Você pode ter um meu expert seu, você pode ter um meu expert treinado no seu orientador, você pode ter um meu expert treinado no seu referencial teórico. E ele suplanta isso e faz analogias, metáforas muito melhores. Ele passa a imprimir no texto a sua marca, o seu jeito. Quem aqui já usou uma IA e treinou a IA no seu jeito de escrita? Curiosidade mesmo. Curiosidade. Quem já teve essa sacada de, cara, eu vou treinar para ele aprender a escrever como eu. O problema é, se você vai no Gemini, no ChatGPT, etc., ele, ele tem uma limitação, porque ele aprende como você escreve, mas ele não sabe escrita acadêmica. Então ele aprende como você escreve, mas ele não consegue executar na escrita acadêmica. Entendeu? Só que eu uso a genérica. Você provavelmente vai ter dificuldade com isso. Eu fiz no Academia 24 horas, eu faço, eu uso o meu expert. Eu já treinei minha IA, escreve como eu, tenho meu padrão de escrita. É isso aí, tá? E a quebra da linearidade previsível. Presta atenção. O jeito errado que as IAs genéricas trazem, elas apresentam o assunto, parece uma apostila. É uma exposição linear, apostilar do assunto. Enquanto que o jeito certo, que é o jeito que o humano escreve, né? Ele altera a hierarquia de argumentos, ele faz mudanças linguísticas, não é uma mera descrição apostilar. Gente, eu já poderia acabar a aula aqui. Se você aplica essa metade numa IA que funciona para acadêmicos, você já está na frente de 99% dos seus colegas de mestrado e doutorado que estão por aí, batendo cabeça com diquinha gratuita de um carrossel de Instagram de alguém que gerou essa dica no chat GPT. Mas vamos nessa. Vamos seguindo aqui. Vamos seguindo. Quem vai querer o mapa mental? Só por curiosidade. Quem quer o mapa mental? Eu, sim. Aí sim. Eu. Esse mapa mental aqui, Lilia, esse mapa mental que eu estou aqui fazendo. Eu quero, show de bola. Para quem tá ao vivo, hein? Ao vivo, tá? Fica aqui. E aproveita que você já está escrevendo aí, que você quer e já entra na mentoria. Na mentoria você vai ganhar uma academia 24 horas de presente. Vamos lá, elementos da escrita humanizada. Primeira coisa, gente, presta atenção aqui, porque eu fiquei muito focado nos erros. Agora a gente vai focar nos acertos, ok? Então, fica ligado aqui. Eu desconstruí coisas para poder construir, tá? Quem tá no Instagram, manda mensagem com a palavra tese 90 lá no direct, lá na gaivotinha e vem para aula. Vamos lá. Primeira coisa é você fazer um diagnóstico. Pessoal, anota isso que eu vou te falar. Qual é a primeira coisa que você faz ao escrever um texto? É não escrever. É planejar o texto. O maior erro, o cara chega, acorda de manhã e fala assim: ChatGPT, escreva o capítulo 1. O ChatGPT faz aquela confusão. Não, diagnóstico precede a escrita. Você precisa planejar o que você vai escrever. E parece meio óbvio, mas não é óbvio não, porque você geralmente não planeja do jeito que deveria planejar. Por quê? Porque mestrandos e doutorandos geralmente não têm método de escrita.
Então, eles usam a IA da maneira errática. É como se você quisesse ir para a Lua, mas você não tem método para ir para a Lua. Entendeu? Então, o que que você precisa escrever? E aí, o que sai da sua boca quando você vai usar IA? Ó, Felipe, eu vou escrever. O que sai da sua boca tem que ser algo extremamente preciso e específico. Você não é o mestre de cerimônias da IA? Você não conduz a IA? Não é isso que o CNPq e o MEC autorizaram? Então, isso não tira das suas costas a necessidade de você ter método de escrita. Continua tendo que ter método de escrita. E o maior problema de mestrandos e doutorandos, até mesmo da época pré-IA, é que não tem método de escrita. E aí não sabem ser precisos. Vamos fazer aqui um teste. Você não precisa escrever, tá? Mas vamos fazer um teste aqui e eu quero. Estamos aqui agora 157 pessoas ao vivo. Vamos fazer esse teste aqui e eu quero que os 157 façam. Eu pergunto para você sobre o que é a sua tese, sobre o que é a sua dissertação. Eu quero que você responda para você, não responde no chat, não. Responde para você. Eu estou te perguntando sobre o que que é a sua tese ou sobre o que que é a sua dissertação. Responde para você isso. Não é exercício motivacional, não. Mas é importante pedagogicamente que você responda. Bom, você já respondeu, imagino eu. Vamos lá. Se o que saiu da sua boca, faça essa auditoria agora. Porque a pessoa entra na mentoria ponto final, ela marca a reunião comigo. Cara, em 3 minutos eu vejo esse problema. Se o que saiu da sua boca, preste atenção, gente, é o tema, você provavelmente não tem método de escrita. Por exemplo, sobre o que que é a sua tese? É sobre práticas pedagógicas do ensino de biologia. É sobre judicialização da saúde no Brasil. É sobre aplicação de polímeros na indústria têxtil. Porque aprende uma coisa: nenhuma tese, nenhuma dissertação paga um tema. O que sai da sua boca tem que ser a promessa da sua tese e não o tema da sua tese. E aí, o que que acontece? O cara chega e promete tema. Presta atenção aqui, gente. O cara chega e promete tema. Aí, na hora de executar, ele está prometendo tema. E aí começa a ter um problemão. Vou dar um exemplo aqui para ficar palpável para vocês. Eu chego aqui para Dalvelena. Dalvelena, eu chego para você e falo assim: pô, Dalvelena, pô, me ajuda aí. É o seguinte, eu vou tirar férias na Europa. Você faria o roteiro de viagem para mim? Aí a Dalvelena, claro, Felipe, eu faço o roteiro de viagem para você, claro, pois não. Aí a Dalvelena vai ficar assim, o Felipe, ele não bate bem, não. Porque ele falou Europa? Mas para onde na Europa? Quanto tempo? O que ele gosta? Ele gosta de restaurante chique, não gosta, que ele quer assistir um jogo de futebol, não quer? Gente, a primeira coisa que a Dalvelena vai falar é o seguinte: eu até faço, Felipe, mas desse jeito que você está me falando, eu preciso de mais informação. O que que eu entreguei para Dalvelena comparando aqui? O que eu entreguei para Dalvelena foi o quê? Tema. Eu não entreguei a promessa da minha dissertação e da minha tese. Aí, quando a Dalvelena ela é apresentada ao meu tema, ela basicamente paralisa, porque o tema e nada é quase igual. Ela não consegue fazer o meu roteiro. Ou pior, se a Dalvelena fosse o Gemini, ou o ChatGPT, Claude, Perplexo, por aí vai, sabe o que que a Dalvelena faria? Pois não, Felipe, está aqui o seu roteiro, blá, 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 blá. Aí me fala para ir para Londres, fala para ir para Moscou, fala para ir para não sei onde. E, cara, eu só ia para Barcelona, nem apareceu no roteiro. Entendeu isso? Você, mestrando, doutorando, que não tem método de escrita, você usa IA, você vai continuar com o mesmo problema. O método de escrita importa, ainda mais IA genérica. Agora, você quer usar uma IA que tem método de escrita, já melhora, né? Você pega aqui, ó, acadêmico 24 horas, os robôs de escrita, o robô de escrita acadêmica aqui,
Ele é treinado no meu método de escrita, no método Em 10, que é o da nossa mentoria. Então, eu chego, olha aqui, escreve a tese, eu boto o prompt completo que eu gerei no engenheiro de prompt. E olha aqui, ele faz o planejamento da introdução. E aí eu peço para ele executar a introdução. Tá vendo? E ele vai lá e executa. Ó, com referências, 130 milhões de travessões, com parágrafo grande, parágrafo pequeno, bloqueando todos os problemas que eu te falei aqui. Por quê? Porque ele também tem método de escrita. Estamos remando junto, gente? Então, quando você vai escrever na IA, você precisa ser preciso e específico sobre o que vai rolar. Senão, não vai dar certo. E aí, o ideal é você escrever por partes, sabe? Você fazer revisão de literatura, depois você faz a parte de metodologia, né? Exemplo aqui, você fazer por parte faz uma diferença absurda. Você escrever, por exemplo, o capítulo 1 por tópico e não chegar para a IA e falar, escreva o capítulo 1, entendeu? O outro elemento de escrita humanizada é o próprio prompt alfaiate. Você já viu aqui a demonstração disso. Porque, pensa comigo, se você tem um prompt genérico, ele não vai estar completamente alinhado com a promessa daquele seu texto. Então, quando você usa o prompt alfaiate, você elimina as margens de erro que os prompts genéricos possuem, porque ele é feito para você. Então, não existe essa academia. Você tem uma biblioteca de prompt, Felipe? Não tenho e não vou ter, porque você tem que gerar a sua biblioteca de prompt alfaiate para o que você precisa. Isso daqui, pessoal, é gasolina para sua escrita humanizada. É gasolina, sabe? Vou pegar aqui um exemplo de vocês aqui. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui um tema aqui. Estão curtindo a aula, gente? Estou tentando assim honrar vocês o máximo possível, pessoal, porque vocês estão aqui em pleno feriadão. Então, o meu máximo respeito aqui para vocês, tá? Assim, de coração. Deixa eu ver aqui, ó. Leonardo Leonel. Leonardo Leonel. Léo Léo. Ai, ai. Vamos lá. Desenvolvimento. Vou tentar entrar no mestrado. Desenvolvimento de linguagem e educação para crianças atípicas. Por exemplo, quero elaborar a minha dissertação de mestrado sobre desenvolvimento da linguagem e educação para crianças atípicas. Lembrando que isso daqui não é prompt, é desejo, tá? Elabore e quero ajuda do acadêmico 24 horas na sugestão de promessas dessa dissertação. Eu não preciso nem explicar o que é promessa, porque ele já é treinado em promessa, que é um componente do método Em 10. Elabore o prompt completo que será usado no robô escrita acadêmica. Pronto. O que é um prompt alfaiate? Quem é que lembra? É um prompt usado na IAD que ele foi gerado, no momento em que ele foi gerado e para o objetivo específico que eu tenho. O que é um prompt genérico? É usado numa IA, gerado numa IA genérica, num momento completamente difuso no tempo, e não é para o que eu preciso, né? Olha o tamanho desse prompt. Olha o tamanho disso. É claro, o certo é o quê? Eu leio, tá bom? Só que eu estou aqui só numa demonstração rápida. Eu copiei o prompt e colei aqui. Pronto, tá? O certo só eu leio, ok, galera? Lembrando que o Academia 24 Horas é a única IA treinada 100% no método CNPq, CAPES e Ministério da Educação, tá bom? E ele vai me trazer aqui, ó, sugestões de promessas. Que ele está tirando do além, que ele está cuspindo igual o chat GPT? Não, inclusive tem aqui, ó, de onde que ele sugeriu essas promessas.
Olha só o relatório que ele me faz. Ele não simplesmente cospe a informação. E ele já traz, obviamente, ODS. Felipe, mas eu nem falei de ODS. Por que que tem ODS aqui? Ele colocou no prompt. Por que que ele colocou no prompt? Porque hoje, se você tem ODS dentro da sua dissertação e da sua tese, você está cumprindo uma determinação da CAPES, entendeu? Que é preferencialmente aborde ODS, tá? Inclusive, tem uma penca de gente que já está usando ODS. Vocês sabiam disso, gente? Olha aqui, ó. Aqui a gente mata a cobra e mostra a cobra morta. ODS estão em 50 mil teses e dissertações, consta da publicação. Portal da CAPES, Ministério da Educação. Ministério da Educação aqui. Quem é que sabia disso? Essa é a diferença que faz você ser treinado por quem, não é quem reproduz, é quem influencia nas decisões. Isso tudo, você usando um prompt alfaiate como esse, é diferente, né, gente? Vamos ver aqui as nossas Barcelonas. Vê se isso daqui tem cheiro de Barcelona ou se isso tem cheiro de Europa. Desenvolver e testar um protocolo de intervenção linguística baseado em PECs, adaptado para crianças com autismo em idade pré-escolar, avaliando ganhos em comunicação expressiva por meio de pré e pós-testes em uma amostra de 20 participantes, aliando-se ao objetivo de melhorar interações sociais em ambientes inclusivos. Vê se isso daí tem cheiro de Europa. Se fosse Europa, seria assim, avaliar o ensino para crianças com autismo. Analisar o impacto de jogos digitais interativos na aquisição de vocabulário para crianças com deficiências auditivas, utilizando um design quase experimental com métricas de processos linguísticos e visando identificar padrões de aprendizado que informem currículos escolares adaptados. Tá vendo a diferença? De que adianta gerar uma promessa que na verdade é Europa, numa IA genérica? Você só perdeu tempo. E às vezes gastou ainda dinheiro com o guru de internet que nunca nem escreveu nem a própria dissertação. Prompt alfaiate é o poder, gente. É o poder. Porque você vai gerar prompt para tua introdução, para o teu capítulo, para tua revisão de literatura, para tua pesquisa bibliográfica, para os teus fichamentos, para tudo. Só que alfaiate. Pão, prompt é pão quente de padaria. É bom na hora, gente. 3 dias depois já não é bom, não. Tá bom? E aí, é muito comum que depois que você mandou para IA, você fale assim: ah, beleza, vou ler aqui e aí eu quero alterar coisas, né? Aí é que entra o protocolo de reescrita estratégica, tudo isso para escrita humanizada. Olha aqui, ó. Aí você vai usar verbos amigos. Ampliar, reduzir, exemplificar, substituir, retirar, incluir. São os verbos amigos, os verbos de interação. Porque tem gente que olha aqui, aí vamos supor, não gostei dessa promessa um aqui. Eu quero ela, mas não gostei. Aí o cara fica assim, poxa, mas não gostei. Cara, olha só. Gostei da promessa um como opção, mas acredito que ela precisa, sei lá, deixa eu falar aqui, apresentar o local da pesquisa e o marco temporal. Reescreva a promessa um considerando Aracaju, Sergipe, Terra Boa. E o marco temporal, vou colocar aqui, 2020 a 2027. Bom, então, a reescrita estratégica, ela se dá nesse processo de interação. É por isso que a gente chama de linguagem conversacional. E aí ele refaz aqui do jeito que eu pedi, só que trazendo o quê? Aracaju e o período de 2020 a 2027. Entendeu, gente? Então, esses verbos aqui, anotem esses verbos. São verbos muito poderosos para escrita humanizada, utilizando inteligência artificial. Entendeu?
E é claro que você pode fazer isso na interação, quando ele gera algo, mas você também pode fazer isso aqui dentro da escrita, ó, dentro dos robôs de escrita. Você, dentro da Academia 24 horas, você recebe mais 50 robôs, tá? Olha aqui, ó, parafraseador. Gente, olha só o que que esse negócio aqui faz. Parafraseador. Essas reuniões de orientação, às vezes, né? Ou até mesmo banca de qualificação, por aí vai. Olha só isso. Lê esse parágrafo. Aí eu coloquei um parágrafo. No caso aqui, ó, foi de a orientadora que disse. Minha orientadora disse isso. E de propósito, isso daqui foi com uma mentorada minha, da mentoria Ponto Final. Inclusive, vou deixar o link aqui para você entrar agora. A gente vai aumentar, tá, gente? A mentoria Ponto Final. Esse daí não é o valor de 2026, tá? É uma turma especial e a gente vai aumentar. Então, entra logo aí. Você vai ser bem-vindo no valor de 2026, mas eu entraria no valor atual, tá? Qual foi o caso aqui dessa minha mentorada? Ela entrou na mentoria Ponto Final e ela trouxe o projeto de pesquisa cheio de comentário da orientadora, né? E aí a gente chegou num comentário que eu li assim, e eu não entendi, que foi justamente aqui. Era esse parágrafo, e a orientadora disse assim: ó, eu não sei se você vai entender, eu não entendi. Pode articular essa ideia de diálogo com a entrevista biográfica. Dito desta forma, não se percebe como ocorreu? Você entende esse comentário da orientadora? Aí eu cheguei e falei, ó, eu não entendo o que ela quis dizer, você também não está entendendo. Então vamos colocar no Academia 24 horas para ele entender. Aí eu coloquei o parágrafo, coloquei o que a orientadora falou e pedi para reescrever. E aí ele, para atender a solicitação do seu orientador e conferir o rigor acadêmico necessário, realizei reescrita focando em operacionalização metodológica. O objetivo foi transformar a abertura ao diálogo, conceito abstrato, que é essa primeira parte da orientadora, no procedimento prático da entrevista biográfica, como ocorreu. E ele me traz a reescrita. Gente, isso é muito poderoso. É muito poderoso. Porque às vezes você escreve na IA, mas você esquece que você pode reescrever na IA. Quem aqui já não tinha pensado sobre isso? Cara, deixa eu reescrever aqui. Até em situações que ninguém entende o que a pessoa quer. E ela fez, reescreveu essa parte, né? Óbvio que o resto a gente também trabalhou fora do cara em 24 horas, porque ela é minha mentorada. Mas recebeu só elogio. O Academia 24 Horas está acertando mais do que a gente, né? No que os orientadores querem. Personalização é outra coisa que garante escrita humanizada. Escrita humanizada em você, focada em você. É o exemplo que eu dei do meu expert, né? Você chega aqui no Academia 24 Horas, tem o robô meu expert, e você treina ele. Treina ele em quê? Em você, ou no seu orientador, ou no seu referencial teórico, que você quiser, ó. Na bibliografia, no seu contexto, não importa. E quando eu digo treinar, gente, não é um negócio que você vai demorar 10 anos, não, tá? É o seguinte, ó, tá vendo esse clipsezinho aqui? Você pega esse clipsezinho, manda uns dois, três textos seus e fala, ó, leia os arquivos. Só isso, leia os arquivos. Aí ele vai ler os arquivos. Aí você fala, ó, esses arquivos são meus, eu sou o autor. Eu quero que você escreva como eu. Aí ele vai lá e escreve como eu. Entendeu? Ou orientador. Eu não sei se você tem um orientador que ele chega e fala assim, ó. Olha só, olha aí a metodologia, tem que fazer metodologia igualzinho a da tese da fulana. Aí você vai lá na metodologia da tese da fulana e não dá para entender nada da tese da fulana. Cara, você pode criar o meu expert na tese da fulana e na metodologia da tese. E ele vai saber identificar esses padrões. Entendeu, pessoal? Agora, não dá para usar um chat GPT, que o chat GPT não consegue nem ler um negócio de 200, 300 páginas. Ele não tem essa capacidade. Beleza? Vamos seguindo aqui. Então, dever de casa de vocês, personalização, ok? E
Mais uma coisa de escrita humanizada, blindagem. Blindagem anti-plágio. Primeiro, você saber seus direitos. Eu te dei uma aula aqui poderosa de direitos. Saber que softwares são péssimos e que você não é obrigado a produzir prova contra si mesmo. E aplicar 100% do passo a passo desse mapa mental. Como você está aqui ao vivo, e eu vou honrar você, eu te prometi isso, porque eu respeito seu comprometimento, e você ainda vai entrar na nossa mentoria agora, eu quero te ajudar nisso aqui, ó. Qual a melhor maneira de você se blindar? Tem várias. Dentro da nossa mentoria, eu vou te ajudar individualmente. Vou sentar contigo, vou entender o seu momento, o seu contexto e vou te ajudar com as estratégias. Mas querem saber a estratégia básica de blindagem? Quando você está nesse contexto em que as pessoas ficam te coagindo a usar software anti-plágio e tal, essas coisas todas. Como que você se blinda? Querem saber a estratégia básica? Vou te falar um negócio aqui que eu falo dentro da nossa mentoria, mas você está aqui quinta-noite em pleno feriadão. Gente, a pessoa mandou você colocar no software anti-plagiar. Você não vai criar indisposição. Você coloca. Você poderia criar, porque você não é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Mas você não vai criar essa indisposição. Você coloca no software anti-plágio que a pessoa falou. Aí o que que você vai fazer? Presta atenção. Anota isso. Você vai pegar um texto dessa pessoa que te mandou passar no software anti-plágio e vai passar o texto dela também. Mas você não pega um texto de agora, não. Você pega um texto de 2000, de 1900, lá vai bolinha, de 10 anos atrás. Pega um texto mais velho dessa pessoa e roda no mesmo software anti-plágio. Eu te garanto que vai dar plágio no texto dela. Mas isso quer dizer que ela plagiou, que usou IA? Não, nem existia IA. Mas é um mecanismo para você se proteger da perseguição e do terrorismo. Porque tá liberado o uso de IA? Tá, né? Você pode usar IA? Pode, mas a perseguição ainda acontece. Você tem que saber seus direitos. O terrorismo acabou, mas o terrorista continua. Você tem que saber seus direitos. Quem que sabia dessa estratégia aí? Quem que sabia? Top, né? Não, não. Essa vale ouro, já vou usar. É isso aí. Essa é a diferença de você ter um mentor que é professor de mestrado, doutorado no Brasil e nos Estados Unidos, criador de IA e quem de fato influencia as coisas e não pega depois a reboque. Vamos lá. Até aí tá claro então, gente? Sim, os elementos de escrita humanizada? E aí, é claro que a melhor IA e a única IA treinada 100% nas regras de CNPq, CAPES e Ministério da Educação se chama Acadêmico 24 horas. Quando você decide usar Acadêmico 24 horas, você sai da IA genérica e entra numa IA treinada. O que que é IA treinada, Felipe? É IA que tem método de escrita, que é treinada em escrita acadêmica e persuasiva. E ele é uma IA do dia a dia, gente. Então, por exemplo, o Guru CNPq que eu te mostrei mais cedo, ele vai gerar até o seu modelo de declaração de uso de IA para você colocar na sua dissertação e na sua tese. Mas não é esse modelo genérico que ficam mandando aí na internet que só vai te arrebentar. Ele gera um modelo alfaiate. Um modelo alfaiate. Exatamente para a sua dissertação e a sua tese. Tá claro? Você pode usar o engenheiro de prompt, como eu te mostrei aqui, e depois colar no escrito acadêmico e você gera a sua dissertação e sua tese inteira. Inteira. Você pode usar o parafraseador, que é aquele que eu mostrei do exemplo da orientadora, para ele te ajudar em contexto. Você pode usar os verbos amigos, ampliar, reduzir, etc. Para ele ampliar tamanho ou reduzir tamanho. É só você dizer o que que é para fazer. Olha que massa.
Você pode usar o meu expert treinado em você, na sua dissertação, na sua tese, na sua literatura, no seu orientador. Mas eu quero te falar aqui desse carinha aqui, peer review. Eu ainda não te mostrei ele. Porque muitos de vocês entram na nossa mentoria e você já tem ou o texto inteiro escrito ou parte do texto escrito. Tem gente que entra que está no início, tem gente que entra que está no meio, tem gente que está no final. Então eu quero te mostrar esse robô aqui, ó, peer review. O que que essa benção aqui faz? Você só sobe a sua, ou o seu capítulo, ou a sua tese inteira, a sua dissertação inteira, e ele faz uma análise do seu texto e faz um parecer do seu texto. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Eu coloquei o capítulo 1 e 2 da tese da minha mentorada, inclusive gente boa demais lá em Portugal, ela. Eu tenho muitos mentorados de Portugal, Angola, Estados Unidos. Leia o arquivo, preste atenção. Parecerista 1, revisão estrutural e metodológica. Olha isso, gente. Ele lê o arquivo completo e faz o parecer. Repetições excessivas, múltiplos erros de português, ausência de numeração das tabelas, coisa que a pessoa nem vai lembrar. Olha isso. A figura 2.1 salta para 2.5. Isso, cara, você paga um revisor, às vezes nem o revisor repara. Sugestão. E aí vem o outro parecerista. Revisão teórica e impacto científico, ó. Tá vendo? Mas presta atenção. Não é para interagir? Quero conversar sobre a sugestão. Sugiro uma subseção comparativa entre Muji e o sítio Altamira e usando tabelas para destacar similaridades e diferenças, melhorando a argumentação. Quem entregou isso? A IA, baseado na minha tese. Faça uma sugestão de organização de 3 argumentos para você trabalhar nessa nova sessão. Escreva todas as interações comigo em português de Portugal, que a tese dela é em Portugal e ela é portuguesa. E aí escreve aqui, ó. Aí ele traz os argumentos. Olha só, gente, olha isso. Traz todos os argumentos. E aí presta atenção no que eu vou fazer. Adorei, pode escrever esse texto sobre organização com cerca de 3.000 palavras em português de Portugal. Aí ela escreve o texto. Lição número 1, que você já aprendeu. Planejar é mais importante que escrever. Eu saí pedindo para ele escrever o texto, gente? Eu não, eu pedi para ele organizar os argumentos. E depois eu pedi para escrever. Lição número 2. IA não é somente para escrita, ela é para parecer. Agora, como que você vai pedir para o Gemini fazer um parecer se ele não é treinado em escrita acadêmica? É a mesma coisa que eu chegar e pedir para minha esposa, que não é treinada em escrita acadêmica, para ela ler a minha tese. Ela vai até fazer considerações, vai fazer considerações boas, até porque ela é inteligente, né? Maravilhosa, tudo mais. Porém, ela não vai conseguir chegar no nível de profundidade que eu preciso na crítica, entendeu? Olha aqui. Então, e todo o recurso bonitinho, a tabela bonitinha, tudo organizadinho. Beleza, gente? Então, o peer review, vocês têm que começar a usar IA, não é só para IA criticar, não, porque muita gente nem usa, mas para ela resolver a crítica que ela mesma fez. Outra coisa também muito importante, Guru CAPES, que é treinado de acordo com as regras da CAPES. Está aqui, ó. Olha o Guru CAPES aqui, ó. Treinado com as regras da CAPES. Porque mestrando, doutorando, deixa eu te falar uma coisa, você vai ser avaliado por impacto, inovação e visibilidade. Os critérios CAPES morreram em maio de 2025, os critérios anteriores. Inclusive, morreram com eles o Qualis periódico. O Qualis periódico não está mais vigente. E aí? E aí? Tem que saber. Guru CAPES. O nosso Guru Mac, quem é do Academia 24 Horas já, galera? Notícia, presente para você de Páscoa.
Inserimos agora, 2 horas antes, o Guru Mac. O MEC acabou de autorizar o uso de inteligência artificial. Tá aqui o Guru Mac. Tá aqui. Novidade. É o nosso mais jovem robô inserido hoje. Agora você imagina daqui a um ano você comigo, né? Então, isso tudo é formidável, gente. Isso tudo contribui para o que é essa escrita humanizada, não robótica. Deixa eu baixar aqui o mapa mental. Enquanto o mapa mental está baixando, eu sei que vocês colocaram várias perguntas, eu vou responder todas, tá? Eu só vou te fazer um convite rapidinho aqui, né? Convite não é novidade para ninguém, mas o problema é que a gente vai encerrar essa turma especial. Você quer minha ajuda pessoal para que seu texto seja altamente persuasivo e colher os benefícios disso? Eu não estou aqui a passeio para fazer esse convite. Eu estou fazendo esse convite porque ele funciona absurdamente. Tanto é que você vai escutar da minha boca daqui a pouco garantia de aprovação, tá? Olha só, a Susan já é mestre, ela que é de ciências contábeis. O Darlan já é doutor, ele é do direito. A Vanessa, que é da Odonto, ela já é doutora, saúde pública. Imagina você ter uma mentoria completa para iniciar ou finalizar sua dissertação ou tese, não somente na escrita, mas em todas as decisões comigo pessoalmente validando. Felipe, dá uma olhada no meu título, dá uma olhada no meu resumo, dá uma olhada no meu capítulo. Mentoria, tá, gente? Não é curso, não. Curso é se vira. Eu estou chamando mentoria. Imagina você ter meu acompanhamento para todos os seus passos com acesso ao método em 10. Você já reparou que não adianta usar IA sem método. O método de escrita é importante. E nada melhor do que o método em 10. Tem pós-doutorado aqui nos Estados Unidos que é obrigatório usar o método em 10. Método reconhecido por 47 países. Me rendeu um green card. Então, chega mais. Sem depender de orientador. Inclusive, tendo a independência do orientador. E mesmo tendo pouco tempo. Aliás, é uma mentoria para quem não tem tempo a perder. Então, mentoria ponto final com inteligência artificial, turma especial. Deixa eu traduzir para você que está me conhecendo hoje. Você está chegando no melhor momento. A turma regular, ela é só 6 meses, isso daqui vai ser um ano. Ela não tem metade das coisas que tem aqui na turma especial, inclusive o acadêmico 24 horas, além do preço ser menor. Então, estamos reunindo esse grupo, estamos com poucas vagas restantes, né, até porque eu já fiz 2 outras aulas dessa mentoria, e nós vamos reajustar para 2026, porque tudo no Brasil aumentou, inclusive o imposto aumentou 12,5%, então a gente vai aumentar também o valor da mentoria. Eu quero te dar a oportunidade de entrar agora nessa oportunidade. E vai receber ainda de brinde o Acadêmico 24 horas, coisa que a turma regular não tem. Qual mentoria te dá uma IA? Só essa. Qual mentoria o professor é professor de mestrado, doutorado no Brasil e nos Estados Unidos? Só essa. Qual mentoria o professor é criador de IA? Só essa, tá? Então, já deixei o link aqui para você. É a sua chance de receber minha ajuda pessoal para iniciar ou finalizar com agilidade, qualidade e persuasão sua dissertação ou tese com o método em 10. Vai receber o método de escrita completo para pegar e aplicar. Funciona em todas as áreas do conhecimento, na física, no direito, na medicina, em letras, sociologia, nutrição, qualquer área. Garantido. Você vai ter nessa turma especial o dobro de acompanhamento, ao invés de ter 180 dias, que é a turma regular, né? Você vai entrar depois no site e vai ser turma regular. Mas se você entrar na turma especial, um ano. Suporte diário. De quem? Do Felipe. Não é de um estagiário meu. E você vai ser meu mentorado pessoalmente. Eu vou responder todas as suas dúvidas. Você também vai ter encontros mensais de mentoria. Tá? 4 encontros por mês. Só que ao invés de serem durante 6 meses, vão ser durante 12 meses. Encontro de produção e escrita acadêmica comigo. Desenvolvimento de estudos. Jucineide Carvalho, a pedagoga que mais sabe de escrita acadêmica que eu conheço. Pesquisa qualitativa, Elaine Rabelo, professora da Kit University na Holanda. Inclusive, encontro já está marcado semana que vem. Pesquisa quantitativa, Fabiano Saldanha, professor da UERJ. Cara, sabe muito de estatística. Gente, 4 doutores trabalhando para você. Pessoas que têm experiência, não é aventureiro, não. E você vai poder tirar dúvida, é microfone aberto, você vai poder trazer seu texto e você vai receber a gravação. Ai, Felipe, mas eu queria te perguntar, mas era meu aniversário. Você pode me perguntar todo dia no nosso suporte, não tem nenhum problema em relação a isso. Você também vai ter encontros individuais comigo. Você vai agendar.
e eu vou te encontrar. E aí depende do momento que você está. Geralmente quem está no início usa esses encontros para planejar, quem está no meio usa para planejar o que ainda não fez e para eu analisar o que já fez, e quem está no final é para salvar o nome. Para salvar o nome. Então, dois encontros individuais para você, eu pessoalmente te ajudando. Ou seja, você tem meu acompanhamento diário, você tem encontros de mentoria e você tem encontros individuais. Ninguém te entrega nada parecido com isso, além de gravação das imersões. Por quê? Quem é que tem problema de tempo aí? Quem é que tem problema de tempo? Tô sem tempo, não tem tempo, tá complicado. Tem lá 1.000 arquivos para ler, mas não consegue ter tempo, tudo atrasando. Acabou esse problema com essas imersões aqui. Gestão das leituras e da escrita, tecnologia para escrita acadêmica. Acabou o problema de tempo, né? Pacote especial de curso de treinamentos, textos científicos, apresentação persuasiva, como converter a tese e a dissertação em artigo. Muita gente que entra no final aproveita a mentoria para publicar, para fazer concurso, internacionalização, por aí vai. Referenciar adequadamente, muita gente está se queimando com isso. Como desafogar leituras? Quem está afogado aí? Rede, resumos. Eu estou fazendo agora uma série de treinamentos sobre CNPq, as novidades de uso de IA pelo CNPq. Eu vou inserir aqui no pacote especial de curso de treinamentos. Muitos desses cursos de treinamento têm mapa mental para você pegar e aplicar. Então, é uma mentoria que você usa para além da dissertação e da tese. Você usa para qualquer coisa na sua vida. Certificado que ateste seu comprometimento na mentoria. Como eu estou na internet há muitos anos, desde 2014, eu tenho hoje mentorados que coordenam a política científica e educacional brasileira. Então, quando eles veem que alguém participou de uma mentoria minha, eles sabem que é um negócio sério. Bancas de concurso, assim, seleções de mestrado, doutorado, pós-doutorado, financiamentos de projetos de pesquisa. É muito difícil a pessoa não ter passado por alguma mentoria minha. Então, a pessoa sabe que é algo de qualidade. Vai receber o Academia 24 horas sem pagar R$ 1 por isso. Ele vem de graça na mentoria. Inclusive todas as atualizações. Você vê, o Mac acabou de lançar uma atualização, a gente já criou um robô de Mac para você. Esse é o jogo que a gente joga. E encontros do aplicativo. Já tem encontro semana que vem, inclusive. Gente, manda aí uma mensagem para o Gemini para fazer um encontro contigo, para te ajudar a explicar. Para ele te explicar a usar o Gemini. Manda aí uma mensagem para o Consenso, para o Litmaps. Não tem, gente. Não tem. Aqui você tem eu e a minha equipe se encontrando contigo para a gente te ajudar a usar. Então, não importa se você está zerado em IA, você recebe a melhor IA e você ainda tem suporte de uso. Fora os treinamentos dentro do Acadêmico 24 horas, né? Quem é que já viu os treinamentos aqui do Acadêmico 24 horas? São mais de 50 treinamentos de uso. Você precisa assistir todos? Não. Ó, tem treinamento de teses aqui, ó, vários treinamentos, muitos deles com materiais e mapas mentais, treinamento de seleção de mestrado, doutorado, treinamento de empreendedorismo, você ganha dinheiro, treinamento de artigos, olha aí. Então, isso é extremamente valoroso. Você não tem um treinamento nessas IA genéricas, ainda tem que ficar pagando para os outros te ensinarem e ainda aprende mal. Eu sei que você está sendo pressionado para publicar, então você vai poder publicar numa das nossas revistas internacionais. Eu sou presidente da Pembroke Collins aqui nos Estados Unidos e nós temos 5 revistas internacionais e elas representam, somadas, as 49 áreas do conhecimento. Você vai poder sair da nossa mentoria com uma publicação internacional. Só que ao invés de você pagar US$ 200 para publicar na nossa revista, você vai publicar de graça. E você ainda vai ter o Fast Track. O que que é isso? As revistas internacionais elas têm duas filas. Uma que é a fila normal, 1 a 2 anos, e a outra fila Fast Track, a fila acelerada, que é para o próximo volume. Então, você vai receber o upgrade Fast Track sem pagar US$ 100 por isso. Você vai sair da nossa mentoria com uma publicação nos Estados Unidos. Pode escrever em português? Pode. Português, espanhol, francês, inglês e italiano. Mais de R$ 1.200 em bônus, ó, o GPS do método em 10, demonstração visual do método em 10. Você só assiste a aula uma vez, depois você aplica o GPS para tudo, inclusive para qualquer texto que você vai produzir. E a gravação das mentorias no INDER. Você me vê aplicando o método INDER múltiplas vezes, na física, na química, no direito, com tudo que era. Você aprende, nem que seja por osmose. Então, é algo extremamente valoroso.
O acesso ao conteúdo é durante um ano e não durante 6 meses, porque você está entrando na turma especial. O investimento é de 3.997. Esse é o investimento 2026. Mas você não vai pagar 3.997 porque eu quero te dar a última oportunidade de você entrar com o valor reduzido de 2.497. Ou seja, você tem R$ 1.500 de desconto, dobro de acesso, dobro de acompanhamento. Você tem aí um bando de bônus, tem um acadêmico 24 horas, publicação nos Estados Unidos. Cara, 6,84 por dia. Passagem de metrô no Rio de Janeiro tá 7,90. Só a ida. Quantas coisas que a gente gasta no nosso dia que vale muito mais do que 6,84, né? Uma passagem de metrô é 7,90. É menos que uma passagem de metrô. Tá, então aponta aí a câmera pro QR Code e entra agora ao vivo. Aponta a câmera pro QR Code e entra agora. Eu não vou demorar muito respondendo as perguntas, tá, gente? Então, dê o seu passo agora ao vivo. Essa condição não vai se repetir, tá? Você já entendeu os motivos, né? Não vou repetir aqui. Então entra agora, tá bom? O link também está no nosso chat. Tem garantia de aprovação? Claro, meu amigo. Aqui a gente confia no que a gente entrega. Siga o método de recomendações da mentoria. Foi reprovado pela banca na defesa final e mostrou que aplicou? Eu devolvo o seu investimento em R$ 1.000. Aí, Felipe, eu tenho medo de usar IA. Eu devolvo seu investimento em R$ 1.000. Ah, não sei se vai funcionar para mim, porque eu sou diferente, eu sou um floquinho de neve. Eu devolvo seu investimento mais R$ 1.000. Aí, Felipe, mas o meu caso é outro. Eu devolvo seu investimento mais R$ 1.000. Risco zero para você. A gente tem essa mentoria há muitos anos. A gente nunca teve um mentorado reprovado. E não vai ser contigo que a gente vai começar a ter. Você tem segurança, meu nome em jogo, você tem garantia de resultado, e você tem um monte de gente que teve resultado comigo, né? Mesmo que você precise começar do zero, mesmo que você não tenha experiência, mesmo que não saiba nada de IA, melhor começar com quem cria IA, né? Mesmo que você não tenha tempo, você vai fabricar tempo na sua mentoria. Mesmo que o orientador no Oriente, mesmo que você seja de outro país, participantes internacionais são muito bem-vindos. Nós temos mentorados de 47 países diferentes. E você vai ser muito bem-vindo aqui conosco. Tá? Aponta a câmera aí para o QR Code ou entre carreiraacademy.com/barra PFDTIA-100. Felipe, faço parte de outras mentorias e eu quero fazer upgrade para ponto final. É só falar com a nossa equipe. Mentoria, tá? O que que é mentoria? Programa de produção acadêmica, Acelera Lattes, Clube de Mentores Acadêmicos, Empreendedorismo Acadêmico. Mentoria. Nós temos uma condição legal aí para você fazer upgrade para mentoria ponto final. Aí, como é que eu falo com a equipe? Tá aqui, ó. Você vai entrar no site da nossa mentoria. Aí você vai descer, eu vou descer rápido, tá, gente? Porque o preço vai aumentar, eu não quero mostrar o preço antigo. Você desce rápido, aqui embaixo você fala com a equipe, tá bom? Mas não fala muito tempo com a equipe, não, que eu tô pagando hora extra. Já entra rápido. Já faz parte da mentoria ponto final e quer o clube da IA ou acadêmico 24 horas? Fala com a equipe também, né? Vai que você é da turma regular que não vem com acadêmico 24 horas. Felipe, meu caso é TCC. Você tem a mentoria? Tenho, mentoria ponto final de TCC. É irmã gêmea da mentoria ponto final de dissertações e teses. Fala com a equipe que a gente vai te aplicar aí os bônus especiais. Felipe, meu caso é seleção de mestrado, doutorado. Ainda não sou mestrando, doutorando, ainda vou me candidatar. Que bom que você chegou agora, porque a gente está com a mentoria de aprovação aberta agora. Aberta, tá? Então, dê esse passo aí, porque você vai entrar também numa turma especial com desconto de R$ 2.000. Felipe, eu já sou do Academia 24 Horas e quero migrar para a mentoria, quero fazer o upgrade. Fala com a nossa equipe também agora ao vivo, tá bom? Felipe, deu ruim no pagamento. Tentei pagar aqui, não deu, deu confusão aqui. Fala com a equipe também, tá? A Clarissa falou com a equipe, ela que é do direito e já é doutora em ciências sociais, já até publicou a tese dela. A Eliane, que é de gestão pública, já é doutora. O Brandon, que é de letras, já é doutor. A Elisângela, que é do direito, já é mestre. E você também vai ser. Inclusive, Elisângela, aqui, ó. Mentoria e o método de 10 junto com a Academia 24 Horas foram fundamentais. Tá? Então, aponta aí a câmera para o QR Code. Eu vou responder aqui as dúvidas finais para a gente se despedir. Tá? Se você falar com a equipe demorar uns 10 minutos, não tem problema, tá, gente? Porque a gente tem 112 pessoas agora aqui ao vivo e muitas delas já são de mentorias ou do Academia 24 Horas, então é só aguardar, tá?
Mas não deixe de entrar agora ao vivo, a gente está caminhando para o final. Mapa mental. Vou fazer isso agora aqui no chat. Para quem está ao vivo, óbvio, né? Pronto, coloquei aqui no chat. Deixa eu ver aqui as perguntas, vou responder rapidinho para a gente se despedir. Pam, 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 pam. Professor, será que a IA deverá ser referenciada? Sim, com certeza. Inclusive, se você usar o Guru CNPq no Academia 24 Horas, ele vai te pedir para dizer qual IA você usou. Tem que referenciar a IA, tem que dizer qual IA que você usou. Agora, se você perguntou referenciada como referência bibliográfica, não é isso que o CNPq disse, não, nem o MEC, tá? É referenciada no sentido de declarada, tá? Posso entrar só no Academia 24 Horas? Sim. No site da mentoria você tem a opção de só escolher o Academia 24 horas. Se você é mestrando ou doutorando, eu te sugiro fazer uma forcinha e vir para a mentoria, porque ela está no menor valor, o Academia 24 horas vem de graça e você ainda sai com todos esses bônus da mentoria, tá? O Academia 24 horas é um serviço vendido por vocês, ele é um aplicativo criado com as minhas próprias mãos. Eu sou a única pessoa aqui na internet do mundo acadêmico que é criador de IA, né? Porém, se você entrar na mentoria, você já recebe o Acadêmico 24 horas. Deixa eu ver aqui. Já sou da mentoria, grande Christian, gente boa. Você sumiu, hein, Christian? Que bom que você voltou, cara. Espero que esteja tudo bem aí contigo. Sabe dizer se as universidades fora do Brasil, como na Inglaterra, como elas trabalham com esse contexto de IA, são muito mais abertas do que o Brasil? Brasil é medieval. Agora não mais, né? Agora não mais. Era medieval. Deixa eu ver aqui. Se ser mentorado por quem influencia, hein? Tem o famoso ditado, né? Quem chega primeiro bebe água limpa. Entra agora. Felipe, quando o referencial, digo qual autor estou trabalhando, mas para agilizar meu tempo, eu preciso que a IA me diga qual página está meu argumento. Então eu digo para a IA o argumento do autor, mas preciso que a IA me lembre em qual obra, página tá. Isso não necessariamente você vai conseguir que a IA te entregue. Por quê? Porque às vezes a página não é clara dentro do arquivo. Entendeu? Vou te dar um exemplo tosco, tá, Lilian? Se a IA retirou informação de um HTML, você pega, tem artigo que está num site da internet, não é um PDF. Ali não tem a página. Então a IA não vai conseguir te entregar, entendeu? E a maioria das IAs lê HTML, as treinadas, né? Você é muito bom, tamo junto, Simone. Para mim é uma honra contribuir contigo. Galera, tô me despedindo, entra aí. Estão falando que temos que apresentar os prompts que usamos em cada ferramenta. Isso não é o que está nem no Mac, nem no CNPq, nem na CAPES, tá? Não é isso. Isso daí é terrorista. São os terroristas que agora não podem falar que não pode usar IA, aí ficam criando essas coisas aí. Mas na nossa mentoria você vai ter o meu respaldo para isso. Quem tem o Academia 24 horas tem desconto? Fala com a equipe que você vai migrar do Academia 24 horas para a mentoria. Já tem o Academia 24 horas, quero a mentoria. Fala com a nossa equipe, tá? Qual material para letramento científico você indicaria para eu melhorar meu uso junto ao Academia 24 horas? Os treinamentos. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver os treinamentos, mas essa é a melhor maneira de desenvolver esse letramento, ó. São esses treinamentos aqui, ó. Tem treinamento de fundamentos da IA, tem treinamento de competências, ó, estudo com IA, fichamento com IA, argumentação com IA, revisão de literatura com IA. Então, a melhor coisa que tem são os treinamentos mesmo, tá? Estou correndo para concorrer ao doutorado. Rosângela, fala com a nossa equipe e entra agora
na nossa mentoria de aprovação, tá? Que ela também vai aumentar. Aliás, tudo vai aumentar. A mentoria ponto final, a mentoria de aprovação e o acadêmico 24 horas. Tá tudo com preço desatualizado, tá? Então entra aí também. Show de bola, galera? Fechou? Show? Tô liberado, galera? Gostaram do nosso encontro? Curtiram? Ajudei? Viu o que que é escrita humanizada? Que não precisa de software antiplágio, que você pode ter uma escrita humanizada se você tiver método de escrita, IA e principalmente evitar todos os erros que eu falei aqui. Tô liberado, galera? Tô liberado? Entrei na mentoria. Seja bem-vinda, Maria. Quem entrou aí? Quem entrou? Deixa eu dar as boas-vindas aí. Ó, a Elisete já era da mentoria aqui, muito bom, maravilhosa, gente boa demais. Eu gosto, foi legal esse encontro com a Elisete, muito, mas muito responsável, sabe? Se eu pudesse dizer assim, qual é a palavra que eu mais definiria a Elisete a partir do encontro que eu tive com ela? Responsável, segura assim da sua responsabilidade. Muito massa. Eu já tive muitos mentorados assim, isso é muito gratificante. Lembro agora da Viviane. Eu não vou dar detalhes porque é muito fácil de identificar a Viviane, porque ela é uma pessoa que tem um protagonismo muito grande no país, né? Mas a Viviane, ela nem precisava se dedicar. Vamos deixar assim. Ela nem precisava se dedicar. A vida já estava garantida, vamos dizer assim. E ela maravilhosa também, inspiradora. Eu tenho essa sorte de ter na minha mentoria pessoas que, tudo bem, eu mentoro, mas que principalmente eu aprendo com elas e eu me inspiro nelas, né? Grande Pedro, seja bem-vindo. Tamo juntos, Pedrão. Seja bem-vindo. Entrei, ó. Fernanda, seja bem-vinda. Gente, ó, você que não entrou, eu quero muito respeitosamente te convidar a refletir sobre o seguinte: você está 10:30 da noite aqui, você é comprometido e você sabe que algo precisa ser diferente. Não dá para a gente acordar no dia seguinte querendo resultado diferente, fazendo as coisas do mesmo jeito. E talvez você já tenha tentado outras coisas, outras estratégias, até seguido aí algumas pessoas na internet, mas a gente sabe quando alguém é capaz de entregar algo que a gente precisa. A palavra diz que você conhece alguém pelos frutos. Você não conhece a pessoa pelo que ela diz. Você conhece a pessoa pelos frutos que ela produz. Então, o resultado às vezes fala mais do que o que a pessoa diz. Dê esse passo agora. Você tem todas as garantias de que vai dar certo para você. E aí alguns pensam: ah, mas tem um custo de fazer, né? Sim. Talvez você algum dia entenda que o custo é bom, que gera comprometimento. Eu poderia entregar de graça a mentoria? Poderia. Eu ia ter um monte de gente descomprometida entrando. Os comprometidos iam entrar também, mas o volume de descomprometidos ia ser muito maior. Acredite. Pessoas que não iam nem assistir o primeiro vídeo. Quando você coloca um valor, a pessoa ela entra e fala assim: agora tem que dar certo. É a metáfora de jogar o chapéu do outro lado do muro, sabe? Você joga o chapéu do outro lado do muro, o que que você tem que fazer? Vai ter que pular o muro para pegar o chapéu. Então, tem momentos na nossa vida que a gente precisa apostar na gente, que a gente precisa confiar na gente, que a gente é capaz de pular o muro, pegar o chapéu e pular o muro de volta. E eu quero te convidar a dar esse voto de confiança em você nesse momento. Que é
Sexta-feira vai chegar para você, para mim, para Maria, para o Pedro, para Fernanda. Olha aí, ó. Angélica. Tem a Maria Angélica e tem a Angélica. A Angélica entrou também. Seja bem-vinda, Angélica. Eu quero falar teu nome aqui. Amanhã eu quero acordar contigo, porque amanhã a gente vai trabalhar. Amanhã a gente vai cair dentro. Amanhã a gente vai iniciar um novo capítulo da sua jornada. Um capítulo que vai ter desafios. Mas quantos momentos na nossa vida a gente tem a oportunidade de saber o final da história antes, né? Eu tô te dizendo qual vai ser o final da história e eu tô garantindo qual vai ser o final da história. Mas dói no coração saber que você vai deixar essa oportunidade passar. Alguns. Léo! Léo, seja bem-vindo, Léo. Tamo juntos. Jaciara, seja bem-vinda, Jaciara. Tamo juntos. Quero falar teu nome. Não vou ter tempo? A gente fabrica tempo nessa mentoria. Que você passa a ter estratégia, direcionamento, feedback, acompanhamento. Você para de perder tempo com coisas que, na verdade, você nem tinha ideia que subtraíam o seu tempo. Dê esse passo agora. Dê esse passo agora. Eu estou esperando para encerrar um encontro de 1 hora e 35 minutos, só te aguardando. Dê esse passo agora. Você é comprometido. Você está 10h35 da noite comigo. Transforma esse comprometimento agora em coragem. Dê esse passo agora. Eu quero! Seja bem-vinda, Risolda. Chega mais, Risolda. Vamos para cima. Vamos para cima. Eu quero deixar aqui esse QR Code, mas eu não quero que você interprete esse QR Code como uma sensação negativa de que você está produzindo algo que é arriscado ou temerário para você. Vem leve, que a gente vai fazer um trabalho lindo juntos. Bem leve. Sim, ó. Que você vai ter tomado a melhor decisão da sua jornada acadêmica se você converter esse comprometimento em coragem agora. É muito ruim dormir com o e se, né? E se eu tivesse feito? E se eu tivesse entrado? Porque o e se, ele tem um sabor de desistência. E eu te falo por experiência própria. Talvez eu tenha mais. Se eu tivesse uma gaveta de e se, talvez a minha gaveta fosse muito maior do que qualquer pessoa que está aqui. Mas eu aprendi da pior maneira possível. E não foi uma vez, foram várias piores maneiras possíveis. Eu aprendi que dormir com isso é péssimo. É muito amargo. E eu decidi na minha vida que eu não ia mais dormir com essa sensação. E já há alguns anos eu não durmo com essa sensação do si. Eu vou lá e faço. Eu vou lá e me jogo. Eu vou lá, pego o chapéu e não jogo nem do outro lado do muro, não. Eu jogo do outro lado da cidade, com meteoro caindo, com dinossauro, com apocalipse zumbi. E eu ainda tenho que ir lá do outro lado pegar o chapéu.
Porque no final do dia, o que acontece na nossa vida, gente, me desculpa se eu estiver entrando nesse assunto, perdão mesmo, mas esse é um dia muito especial para mim, porque você está aqui comigo quando você tem diversos atrativos para não estar. Quando você vai e você joga e o chapéu, você passa e acontece, ninguém te tira isso. Ninguém tira a sua vitória. Você está investindo em educação e quando a vitória vem, a vitória é sua e ninguém pode te tirar, nem eu. Porque quem teve a coragem de investir em você foi você, unicamente você. Então, nessa minha última chamada, eu quero te convidar a investir em você. Ai, mas e agora? Estou com prazo. Deixa eu te dizer uma coisa que eu falo para minha galera do Academos. Academos é uma mentoria minha que ano passado era 13.900. O que que você pode fazer hoje? Deixa eu parar de compartilhar aqui. O que você pode fazer hoje para tornar o seu passado irrelevante frente ao novo futuro? Pegou? O que você pode fazer hoje para transformar o seu passado irrelevante frente ao novo futuro? Por que que tem tanta gente depressiva, vive no passado? Por que que tem tanta gente ansiosa, vive no futuro? E a gente vive no presente. A gente não vive no futuro nem no passado. Viver no futuro e no passado não são boas decisões. E eu te convido a estar nesse presente comigo. Tira essas preocupações de futuro. Ah, eu não sei o que que você acredita, mas eu acredito num Deus que provê. Essa aula está bem diferente de todas as aulas que eu já ministrei aqui, né? Entrei. É isso aí, Anitta. Seja bem-vinda. Vamos, gente, bota aqui para eu te dar as boas-vindas. Lucas, tô dentro. Vivi. Estou vivendo o presente e vou entrar. Eu vejo muito filme de criança, né? Porque meus filhos são crianças, né? Um agora tá com 10 e o outro tá com 7. Aí eu fico lembrando do Kung Fu Panda, né? Kung Fu Panda, o mestre Shifu. Ele fala um pouco disso, eu não lembro exatamente a frase, mas ele fala isso, né? Você só tem o presente. E por isso que o presente é tão maravilhoso. Ele é chamado de presente. O presente é um presente. O presente é um presente que Deus nos dá, porque a gente não merece esse presente, mas Deus nos dá por meio da sua graça esse presente. Mesmo às vezes a gente virando as costas para ele. Se a gente pensar um tempo atrás, né? O que que Jesus estava fazendo agora? Estava repartindo o pão com os seus discípulos. E ali tinha um que traiu. Mas nem por isso ele deixou de fazer o que ele quis fazer e o que ele se propôs a fazer. Presente. Uma decisão muda uma jornada. Gente, uma honra estar aqui com vocês. Jorge, aí Jorge, seja bem-vindo. Uma honra estar aqui com vocês. Deus abençoe a jornada de vocês. Deus abençoe as decisões que vocês tomam, que vocês ainda vão te tomar.
e principalmente seja bem-vindo à nossa mentoria Ponto Final. Valeu, galera! Tchau, tchau!